Eu converso com o Luciano Amato, que é fundador do Training People, que é vice-presidente de Educação Corporativa da Associação Paulista de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. Ele é palestrante e especialista em projetos de excelência no atendimento ao cliente. Luciano, boa noite. Boa noite, Rogério. É um prazer ter essa oportunidade, poder participar dessa entrevista, e eu agradeço a você e a todos os ouvintes. Muito obrigado. Luciano, seja muito bem-vindo. É um prazer falar com você também. Luciano, eu gostaria que você começasse me dando assim, um plano geral de quais as atividades que você desenvolve hoje. Bom, primordialmente, né, a Training People é de minha propriedade, uma consultoria voltada para treinamento. Então, que eu decidi empreender aí há 10 anos atrás, né, tive uma vivência de 14 anos aí no meio corporativo, empresas de ponta, e aí a gente aprende bastante, e aí eu decidi empreender. Então, a Training People hoje é uma consultoria que nós temos hoje vários temas a oferecer para o mercado, e ela é formada assim por unidades de negócio, né? Então, em cada unidade de negócio tem um consultor responsável. Então, para exemplificar, eu tenho os treinamentos gerenciais comportamentais, que envolvem liderança, trabalho em equipe, enfim, que eu estou à frente desses treinamentos e de segurança do trabalho também. Tenho uma unidade de negócio de inclusão de pessoas com deficiência, que tem uma consultora especialista, que além de toda experiência, vivência que ela tem a experiência de vida, né, além do conhecimento, porque ela perdeu a visão aos 40 anos de idade. Então, tem uma experiência assim, inenarrável, assim, bárbaro, realmente vale muito a pena ouvir. Tenho uma unidade de negócio de educação financeira e finanças em geral, que é o Dimitrios Asvestas, é o responsável por essa unidade de negócio, e a parte de vendas, né, que é o consultor Isaac Martins. Então, são essas unidades de negócio que nós desenvolvemos no segmento de treinamento. E em consultoria, nós temos duas linhas de negócio também, uma voltada para mapeamento de acessibilidade das empresas e o outro justamente na área de atendimento ao cliente, onde a ideia, eu vou falar um pouco mais na palestra, né, que é de você ampliar, não somente treinar, né, mas você ampliar o leque de ações para obter a excelência no atendimento, que aí a gente desenvolve metodologias como cliente oculto, mapeia o processo de atendimento, faz a pesquisa de satisfação, depois eu treino liderança e linha de frente, e no final, depois de 6 meses, eu volto e faço todo um estudo comparativo. E aí, se você me permite, isso na Training People, e tem a associação, que é a APSA, Associação Paulista de Recursos Humanos e Gestores de Pessoas, onde lá eu sou vice-presidente de Educação Corporativa da associação e sou responsável por 8 grupos de debates de acordo com os segmentos de recursos humanos. Então, temos lá o grupo de remuneração, de inclusão, seleção e treinamento, e é uma das melhores associações no mercado de recursos humanos. Luciano, a primeira pergunta: qual a relação entre liderança e atendimento ao cliente? Bom, eu considero assim uma dos principais contribuidores, né, para que uma empresa ela atinja a excelência no atendimento, sem dúvida, são os líderes. É a empresa ela ter líder competente, a empresa ter um líder engajado com a empresa, isso é essencial. Porque eu sempre debato isso, né? Quando você pergunta para o mercado, para o empreendedor, se atender com excelência é importante, sem dúvida que é unânime, ele vai falar que é uma questão de sobrevivência. E a gente percebe muito que o discurso é muito diferente da prática, né? E aí, o que as empresas costumam fazer? Cobrar da linha de frente uma postura educada, né? Uma postura focada no cliente. A gente ouve muito, olha, porque você tem que sorrir para o cliente. Só que como que esse atendente, essa linha de frente vai sorrir para o cliente se ele não tem um líder por trás dele preparado, né? Preparado para apoiá-lo,
preparado para motivá-lo, preparado para, em algumas situações mais complexas da relação com o cliente, esse líder também poder entrar e dar uma solução, reforçar esse atendimento. Então, o atendimento, a responsabilidade pelo atendimento, com certeza não é somente do atendente ou de quem está na linha de frente. É essencial que o líder ele seja preparado para ele motivar e manter essa equipe comprometida, pois na realidade são as pessoas que fazem as empresas atingir os seus objetivos. E quando a gente fala as pessoas dentro de uma organização, não é somente quem está na linha de frente o responsável ou não. Inclusive a gente vai poder perceber na palestra, quando eu ministrar, que eu vou abordar muito essa questão, não é só a linha de frente, é o líder, se a gente falar em termos de gestão de pessoas, mas o empreendedor como uma pessoa que vai poder alinhar, fazer mudanças no processo, né, para que seja viável, né, para que seja acolhedor para o cliente, é ele que tem autonomia. O líder, por exemplo, ele vai poder avaliar no processo de atendimento se existe algum gap, algo a ser mudado. Ele vai ter que ser um líder que vai ouvir a sua linha de frente para poder fazer as mudanças coerentes, as mudanças necessárias para que se atinja a excelência no atendimento ao cliente. Então, só finalizando, a excelência no atendimento ao cliente, ela está ligada intimamente com a questão de gestão de pessoas, porque são as pessoas que fazem o atendimento se tornar excelente. E se você não tem alguém competente para gerir essas pessoas, em algum momento você vai esbarrar num problema e o seu cliente não vai ser atendido. É mais ou menos a relação que a gente sempre fala do cliente interno, né? Não existe cliente externo satisfeito se você não tem o cliente interno satisfeito e com uma comunicação fluida. Eu não sei se você concorda comigo, a meu ver, o bom atendimento ao cliente começa inclusive pela web, né? O que se vê muito comumente é a empresa colocar um site no ar ou ter um canal de atendimento e demorar 2, 3 dias para responder um e-mail, às vezes uma dúvida. E isso aí influencia muito no atendimento, você não acha? Exatamente, Rogério, exatamente. O atendimento ele tem que ser ágil, tanto no presencial como via web. Primeiro assim, né, vejo que tem algumas empresas que não tem nem, muitas vezes não tem nem o canal, né, de atendimento via web. Né, o que já as empresas que estão, né, que fazem isso estão atrasadas no tempo. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente frisar é a importância de você criar canais de atendimento com o teu cliente, tanto presenciais como via web. E a web é uma ferramenta sensacional, né? Ela permite você ter uma agilidade, ela permite você registrar o atendimento. Não tem mais como a gente pensar em atendimento sem a web. A web, inclusive, se a gente pensar nas redes sociais, as empresas hoje monitoram, né, as redes sociais para saber como que a sua marca está sendo vista. E nessa linha que você me perguntou, uma coisa que é importante, eu acho que assim, uma empresa cometer um erro, né, com o cliente, ou ter um cliente insatisfeito, eu acho que todos nós estamos sujeitos, né, somos humanos, estamos sujeitos a cometer algum tipo de erro. Porém, mais importante de tudo é você ter, como você comentou, você ter agilidade na resolução do problema do seu cliente. O grande problema é que as empresas erram mais de uma vez. Elas erram muitas vezes no processo, se o cliente fica insatisfeito, e depois simplesmente não dão retorno, como você mesmo mencionou, ou demoram para dar retorno, e vai potencializando a insatisfação desse cliente. Então, se eu tenho canais de atendimento que possam me oferecer uma agilidade, isso é essencial, porque se você consegue dar essa agilidade e resolver rápido o problema do cliente, ele te perdoa. Eu garanto que na maioria dos casos, esse cliente te perdoa e continua comprando de você. Agora, se você não dá devida atenção, não dá agilidade,
aí sim ele vai usar a web, esse cliente, só que de uma maneira negativa, né? Ele vai usar a web para realmente reclamar da sua marca. E a gente tem hoje aí um Facebook, aqui tem mais de 1.200.000.000 pessoas conectadas no mundo. E o Brasil é um dos países que mais desponta, que mais utiliza a internet, que é um dos países mais... Apesar da pouca inclusão digital que nós temos, nós somos um dos países mais conectados. Então isso é essencial, criar canais de atendimento, seja numa rede social, seja com ferramentas que você pode utilizar como um chat online, uma ouvidoria e por aí vai. Isso é essencial. E existem outros canais além do Facebook. Existe o site Reclame Aqui, que é muito acessado e é um site hoje muito respeitado. Como diz um antigo ditado, o cliente bem atendido fala para um amigo e o mal atendido fala para 1 milhão. Hoje para milhões, né? Exatamente. Esse site, ele é um site bastante utilizado. Eu confesso que eu, como cliente, no meu papel de cliente também, eu utilizo bastante. E é o que eu recomendo. Eu recomendo que o cliente, ele é exigente, ele deve pesquisar. Então ele deve colocar no Google e num site como Reclame Aqui para verificar realmente assim, aquele fornecedor, se é um fornecedor de confiança. Cada vez mais vai se fortalecer a relação de confiança entre o fornecedor e o cliente. Isso vai ficar cada vez mais evidente com a web. Então, o site Reclame Aqui é muito bom porque, além do registro, ele consegue identificar se houve uma resposta, né, para uma solução para aquele problema. Inclusive, formando um ranking, né, de problemas resolvidos ou não resolvidos. Então, muitas empresas, aquelas que realmente se preocupam com o cliente, monitoram esse site e é uma fonte para que o atendimento seja bastante ágil, né? Você vê respostas rápidas através desse site. É claro que o objetivo de toda empresa é obter lucro, ter lucro. Tá? Com o cliente mal atendido, ela não vai vender, ela não vai multiplicar suas vendas e, obviamente, não vai alcançar o seu objetivo. O que pode realmente fazer um líder para colaborar nessa meta, alcançar esse objetivo? Eu acredito, Rogério, que essa relação ela vem desde o processo seletivo, né? Porque, primeiro, para você conseguir atender bem o cliente, você tem que ter pessoas certas no lugar certo. E então, o processo seletivo ele não é só de responsabilidade da área de recursos humanos, porque o líder também tem que passar, esse atendente vai passar pelo crivo do líder, né? E ele tem que saber exatamente qual é o grau de exigência do cliente, do público-alvo dele, para poder aí sim contratar pessoas que possam atender esse grau de exigência. Né? Então, o processo seletivo, eu diria que é primordial. É aquilo, se você não faz um processo seletivo muito com um crivo, né? Muito criterioso, você pode ter problemas lá na frente. A partir de um processo seletivo feito com competência, vem a questão da capacitação. A capacitação ela tem que ser contínua e vale ressaltar que a capacitação ela pode ser através de um meio formal, ou seja, de um treinamento, como também ela é diária, através de feedbacks, né, de retornos que esse líder vai dar para a sua equipe com o intuito de desenvolvê-la. Afinal, teoricamente, esse líder ele já deve ter passado por situações complexas no dia a dia. Então, ele é a pessoa que vai poder apoiar esse atendente, enfim, essa pessoa da linha de frente nessas situações, né? Poder resolver uma insatisfação de um cliente, aquele cliente que está zangado, que é difícil muitas vezes
atendente contornar determinada situação, até por falta de autonomia. Esse líder tem essa autonomia para resolver essas questões. Além da capacitação, aí sim começa agora a gestão de pessoas, que é onde esse líder ele vai exercer a liderança plena, porque ele precisa conhecer cada membro da equipe, entender as necessidades de cada um, né? Porque motivação é algo que é inerente a cada pessoa, né? Então, o que motiva um pode não motivar o outro. Então, ele precisa saber exatamente como lidar com cada membro da equipe dele. Hoje, o perfil do líder ele é muito mais relacional do que técnico. Tá? Isso é muito mais exigido no mercado. Então, ele tem que entender essas necessidades. Outra forma, comemorar com a equipe quando a equipe acerta, quando atinge um resultado. E na contrapartida, apoiar e orientar construtivamente, isso é importante, quando se cometer algum tipo de erro ou uma meta não for atingida. Analisar esses erros dos processos para que não ocorra novamente. Está aberto a que a equipe também dê feedback para ele. Então, tudo isso faz parte do papel do líder. Dessa maneira que ele pode colaborar para que o atendimento se torne excelente. Então, Luciano, inclusive o processo de seleção também cabe à seleção do próprio líder, né? Embora você já tenha dito algumas qualidades que o líder deve ter, na sua opinião, qual é o perfil ideal do líder? Qual é o perfil mais valorizado no mercado? Então, além do que eu comentei, eu acredito que assim, o principal é a liderança pelo exemplo, né? Porque o líder só vai conquistar a equipe quando ele também der o exemplo. Veja bem, uma das reclamações que a gente vê aí no mercado é a questão de pontualidade, por exemplo. Como que o líder pode cobrar uma pontualidade se ele não é pontual? Né? Então, como que ele pode cobrar um atendimento excelente se ele não dá um atendimento excelente, não diria nem para o cliente externo, mas para o cliente interno? Então, isso é importante. Liderar pelo exemplo é uma forma crucial para que o líder possa conquistar a equipe. Ele tem esse interesse genuíno pelas pessoas, que eu já falei de ser muito mais relacional do que técnico, né? Buscar lugares mais altos para ele e para a equipe, né? Então, procurar promover, fazer com que as pessoas possam se desenvolver, crescer dentro da organização. Então, ele tem que ter esse interesse justamente para que as pessoas possam ter perspectiva. O líder, aquele líder, né, que fica sentado na mesa só supervisionando, isso é passado. O líder tem que ser muito mais participativo. E eu diria mais, eu acho que antes de tudo, né, antes da gente falar da liderança pelo exemplo, de tudo isso que eu já mencionei, vem a questão dos valores desse líder e da ética. Porque ele pode ter todas as outras competências. Se ele não for um líder ético, ele não consegue fazer valer. Então, a gente tem muitas vezes, né, aí no mercado aquele líder que vira pro seu liderado, fala assim, nossa, então o liderado vira para ele melhor, né? Fala assim, poxa, eu tive uma ideia, né? E conta lá a ideia fabulosa de melhoria. Aí ele, poxa, que interessante, muito boa essa sua ideia. Aí ele chega lá no diretor, olha, diretor, eu tive uma ideia fabulosa, né? E, enfim, com essas pequenas atitudes vão fazendo com que ele vai perdendo a equipe, porque a mentira tem perna curta. Então, a ética e os valores desse líder é importantíssimo, né? E o líder ser aquele líder servidor, né? Ele serve a equipe, ele tem que ter esse conceito. O líder não está mais num pedestal. O conceito do líder é ser um líder servidor, que ele é um líder facilitador do desenvolvimento dessa equipe. Então, acho que essas são as principais características hoje de um líder do mercado.
Luciano, todas as questões até agora foram uma compilação das perguntas enviadas pelo leitor do site incorporativa.com.br. Eu selecionei uma pergunta em especial do Helder Sampaio e ele pergunta: como você vê a evolução das redes sociais corporativas e a organização de sociedade em comunidades? Bom, primeiramente eu queria agradecer o leitor, o Helder, né, e eu achei a pergunta assim, bastante interessante sobre a evolução das redes sociais. Eu vejo ela como essencial. A gente, cada vez mais, nós estamos no mundo da internet, da rede social, né, como uma forma de geração de networking, como uma forma de geração de conteúdo, e isso é essencial. E cada vez menos, né, nós temos o tempo, né, e eu acho que a rede social, nesse sentido, ela vem colaborar imensamente. Eu vou dar um exemplo. Meu profissional, inclusive, eu já tenho desde 2005 que eu participo de redes sociais como coordenador de grupos virtuais. E em 2005, eu entrei como coordenador de um grupo, na época o Grupo Grétis. Esse grupo era presencial e era voltado para a troca de conhecimento entre os profissionais de recursos humanos. Ele era essencialmente presencial e tinham 70 pessoas que mensalmente se reuniam para ouvir uma palestra, trocar uma ideia sobre o mercado, enfim. E aí, na época, eu mais 2 coordenadores, nós assumimos o grupo e, como uma primeira ação, nós decidimos criar um espaço virtual de debate para esse grupo. Eu posso dizer que em 1 ano e meio, esse grupo saiu de 70 pessoas, que era o modelo presencial, para 1.000 pessoas, em questão de 1 ano e meio. Então, você percebe que as pessoas, elas têm muita sede de conhecimento. O que elas, em alguns momentos, não têm é o tempo para de deslocamento. Um outro exemplo também, da mesma forma, o Grupo Gestão por Competências foi criado também em 2005, é um grupo que eu também coordeno, e aí tem até uma curiosidade a mais desse outro exemplo que eu dei. Nós criamos esse grupo com base no Yahoo. Esse grupo chegou, em questão de uns 3, 4 anos, a 2.800 pessoas, né? E aí vem a curiosidade, porque é importante você entender, ver qual que é a base que está mais alinhada com o teu público. Quando foi a questão de 2 anos, nós migramos com uma base desse grupo para o LinkedIn e outra base para o Facebook. E simplesmente convidamos as pessoas a migrar do Yahoo para essas 2 bases. Bem, hoje esse grupo no Facebook está com 1.000 pessoas, então diminuiu até a base que tinha no Yahoo. Porém, no LinkedIn, que é uma rede social essencialmente profissional, esse grupo hoje está com mais de 16.000 profissionais de recursos humanos. Então, diariamente nós temos aí pelo menos 50 pessoas solicitando entrada nesse grupo. Então, eu vejo a rede social como a grande tendência hoje de geração de conhecimento. E se a gente parar para pensar, não só o networking, né, mas o conhecimento, se a gente sair um pouquinho dessa questão de rede social, mas ainda ficar em internet, as empresas de treinamento, elas estão sendo bastante influenciadas por EAD, por exemplo. Né? Hoje é grande o número de empresas que solicitam treinamentos EAD, ou pelo menos EAD ensino à distância, né? Até para esclarecer, ou semipresenciais. É muito grande o número de empresas que solicitam isso. Porque, de novo, é a questão tempo, a gente tem que otimizar. Você pega uma empresa que tem base no Brasil inteiro, qual o custo dela levar um consultor para todas essas bases? E qual o custo dela colocar uma pessoa fazendo um treinamento pelo menos semipresencial? Agora, vale ressaltar que o modelo virtual de EAD, eu entendo pelo menos que ele nunca vai substituir totalmente
o presencial, porque o olho no olho também ele é essencial. Tá? Então eu creio que eles vão atuar paralelamente no mercado, mas é uma ferramenta incrível. Né? E se a gente voltar essa pergunta do Helder também para a questão do atendimento ao cliente, hoje cada vez mais a rede social ela pode elevar ou acabar com uma marca. Né? Então, era uma fonte. Hoje as empresas, muitas empresas mantêm setores dentro das organizações para avaliar o que está sendo falado da sua marca nas redes sociais. Então, eu acho que é a grande tendência. As empresas precisam olhar para isso. E aí, como essas comunidades estão se organizando, eu diria que aí eu acho que as pessoas precisam talvez aprender mais a atuar nas redes sociais. Eu acho que poucas pessoas sabem efetivamente como utilizá-las. Então isso eu acho que é algo que precisa ser melhorado. Bom, eu conversei hoje com Luciano Amato, que é palestrante e especialista em projetos de excelência e atendimento ao cliente. E o Luciano deu uma aula hoje e vai continuar durante o primeiro CONAINC, que é o Congresso Nacional Incorporativa, que tem como assunto principal a administração empreendedora. Luciano, muitíssimo obrigado pelas informações, você realmente deu uma aula, tá? É muito interessante. O nosso muito obrigado, meu muito obrigado, e aguardamos a sua palestra. Tá? Um abraço e até logo. Rogério, eu que agradeço a você, a essa iniciativa maravilhosa, né? Realmente eu acho que a gente precisa de mais fontes aí de conhecimento, né? Para mim é um prazer estar participando desse projeto, estar participando dessa entrevista, participando com colegas, inclusive, que eu verifiquei lá no material, né? São colegas assim, de extrema experiência, que realmente podem contribuir bastante com o mercado. Então, para mim, isso daí é um prazer enorme, né? É um orgulho muito grande poder participar desse projeto. Eu quero agradecer muito aos leitores, as pessoas que participaram, que estão vendo aqui essa entrevista, porque realmente é uma grande oportunidade. Eu acho que assim, eu fico, como eu falei, muito grato, muito grato. Eu acho que a palavra aqui é gratidão, né? Eu acho que toda pessoa que trabalha com treinamento, com palestra, eu entendo que tem uma missão, né? A missão de passar o conhecimento para as outras pessoas, e realmente fazer a diferença através dessa transmissão de conhecimento. E o CONAINC está sendo justamente um canal para que isso possa acontecer. Então, não tenho o que falar, eu acho que é só realmente agradecimento. Meu muito obrigado.